Olá, bom dia. Essa é a última aula obrigatória, né, da parte de resistência ao cisalhamento de solos. Nós vamos tratar hoje sobre a resistência ao cisalhamento de solos argilosos. Nas outras aulas, né, nós vimos os conceitos mais gerais sobre resistência do cisalhamento, vimos os conceitos associados a círculo de Mohr, a envoltória de ruptura, e na aula anterior a essa nós vimos a resistência de solos ditos arenosos, né? Hoje nós vamos ficar mais na parte de solos argilosos. Esses solos, eles têm algumas características que diferenciam muito dos solos arenosos, né? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que esses solos, eles geralmente têm uma permeabilidade mais baixa, né? Então, e por que isso é importante? Tá certo? Vamos lá. O volume do solo, ele é associado basicamente, né, no nosso caso, ao volume de sólidos e ao volume de água. Porque geralmente nós tratamos os solos aqui nessa disciplina como saturados. Nós assumimos sempre que o volume de sólidos não muda, né? Assumimos que o volume de sólidos é constante e que, então, a variação do volume total, né, do solo vai ser igual à variação do volume de água. Como também nós assumimos que a água é incompressível, esse volume de água só vai variar se nós tivermos a saída da água. E a saída da água se dá por fluxo. Ora, se nós dizemos que a permeabilidade é baixa, isso implica dizer que as velocidades também serão baixas, porque as velocidades são o produto da permeabilidade versus o gradiente hidráulico. Então, o que a gente quer dizer, né, com os solos argilosos têm permeabilidade baixa, é que quando nós fizermos uma solicitação nesse solo, então imagina que a gente tem aqui a superfície e nós aplicamos um carregamento. Ao aplicar esse carregamento, esse acréscimo de tensão vai ser transferido para a água. Então, esse acréscimo de tensão vai ser transferido para a água. E, no curto prazo, isso implica que haverá um excesso de poropressão. Então, nós vamos ter, né, além da pressão hidrostática, vamos chamar assim, né, da pressão hidrostática, que é aquela que a gente calcula com γH, nós teremos um acréscimo de tensão, né, que vai estar associado com, né, vamos ter um acréscimo de poropressão que vai estar associado com esse carregamento aqui que a gente aplicou. Isso no curto prazo. No longo prazo, isso aqui vai tender a zero. E aí nós podemos tratar, né, a argila como se fosse, né, de forma semelhante à areia, ou seja, né, nós tivemos a dissipação das poropressões. Então, isso aqui é o que torna o estudo da resistência ao cisalhamento das areias um pouco mais complexo do que o contrário, o que torna o estudo, né, dos solos argilosos, um pouco mais complexo do que os das areias, né? Nas areias, isso não ocorre, né? Devido à permeabilidade da areia ser alta, né, quando nós aplicamos um carregamento, geralmente esse carregamento é transferido para a água, mas é dissipado muito rapidamente. Tá bom? Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que a gente deveria, né, ter cuidado, né, e que está relacionado ao primeiro, é que quando a gente tem esse tipo de carregamento aqui, em que é gerada uma poropressão, e que essa poropressão vai demorar para ser dissipada, nós temos o que é chamado de carregamentos não drenados, tá certo? E eles geram muita dúvida
né, nos projetistas geotécnicos e esse tipo de coisa. Tá bom? E agora o motivo do título ser influência da tensão de pré-adensamento é porque estes carregamentos não drenados, eles são fortemente influenciados pela tensão de pré-adensamento. Então, para você estar assistindo essa aula aqui, você já deveria ter assistido as aulas de adensamento. Então, eu vou fazer aqui o gráfico do adensamento aqui. Então, aqui no gráfico do adensamento você tem, né, dois trechos lineares, né, e a mudança de inclinação nesses trechos lineares é o que a gente chama de tensão de pré-adensamento, né? Então, isso aqui é a tensão de pré-adensamento, que é quando o solo muda a taxa de compressibilidade dele. Opa, escrevi errado aqui. Adensamento. Ok? Então, esse aspecto aqui do carregamento não drenado é fortemente influenciado pela tensão de pré-adensamento, tá bom? Isso aqui a gente vai ver daqui a pouco. Uma outra coisa também, né, que é muito importante, é que o comportamento das areias, quando elas são carregadas, né, no odômetro, né, ou seja, numa célula unidimensional, ou na célula triaxial, também é muito diferente do comportamento das argilas. A gente vai já ver um gráfico sobre isso, e aí eu reforço, tá certo? Porém, né, apesar de eu ter dito aqui algumas diferenças, né, as areias e as argilas têm uma coisa em comum. Nas duas, a resistência é fortemente influenciada pelo índice de vazio. Tá? A gente pode até, no primeiro momento aqui, dizer que, tá, a resistência ao cisalhamento é uma função direta do índice de vazio para esses dois materiais. E por que eu estou falando isso? Quando a gente estudou areia, a gente viu que tinha o comportamento das areias fofas, né, que seriam areias que tinham um índice de vazio maior do que as areias compactas, né? E a gente viu também que as areias compactas tinham resistência maior do que as areias fofas. Aqui, né, a gente vai estar trabalhando com argilas normalmente adensadas, que seriam, né, semelhantes, né? Cuidado, porque do ponto de vista físico não dá para comparar do ponto de vista físico, mas do ponto de vista de resposta à resistência, as argilas normalmente adensadas seriam semelhantes às areias fofas, enquanto as argilas pré-adensadas seriam semelhantes às areias compactadas, tá bom? Tudo que eu vou falar aqui é para solo sem cimentação e saturado, ok? Saturado, tá bom? Se a sua argila tem presença de agentes cimentantes, algumas coisas que eu vou falar aqui não valem. Se a sua argila está não saturada, algumas coisas que eu vou falar aqui não valem. Então, isso aqui é um primeiro gráfico, né? Isso aqui é o comportamento das argilas. Então, as argilas, elas têm, né, o que a gente chama de um trecho, né, de convergência entre qualquer amostra. Então, o que o ensaio está tentando mostrar aqui para vocês é o seguinte: imagina que você começa a fazer um ensaio de compressão. Esse aqui é um ensaio de compressão, tá certo? E as amostras iniciais, o solo é o mesmo, né? As partículas, né? Tudo igual, mas o índice de vazio inicial é diferente, né? O índice de vazio inicial é diferente. O que é que vai acontecer? Né? Você vai ter aqui um trecho, né, de recompressão dessa argila até a tensão de pré-adensamento, tá certo? O símbolo de tensão de pré-adensamento geralmente é alguma coisa assim, ou sigma A, ou sigma PA, você escolhe aí, ok? E aí, a partir desse ponto, o comportamento das argilas vai ser convergente, né? De modo que, por exemplo, se você estiver aqui, ó, você não sabe de onde veio, né? Você não sabe se veio do primeiro, segundo, terceiro, porque elas todas vão convergir, né? As areias são totalmente diferentes, elas não têm esse tipo de comportamento, tá? Elas podem até convergir, mas para tensões muito altas, tá certo? E geralmente elas têm aqui essas curvas, né, distintas para diferentes índices de vazios, tá certo? Então isso é uma coisa que você deve observar quando você estiver estudando esses dois materiais.
Em termos de tensões efetivas, né, primeiro, nós vimos que a nossa envoltória ela é composta por duas partes, né? A parte coesiva e a parte de atrito. E nós vimos que a coesão independe da tensão e o atrito depende da tensão efetiva. Lembrando que a tensão efetiva, nossa tensão efetiva é igual à tensão total menos a poropressão, né? Então, nós precisamos conhecer não somente a tensão total, como a poropressão. A tensão efetiva é sempre calculada, né? Para a gente saber o valor da tensão efetiva em uma determinada direção, né? Colocar aqui direção, a pressão aqui não tem direção, né? Isso aqui está inconsistente, pessoal, mas eu não vou... Né? O pessoal que gosta de álgebra, isso aqui tem inconsistente, né? Isso aqui é um vetor, isso aqui é um vetor, isso aqui é um escalar. Mas eu não vou entrar em detalhes aqui não. Finge que você consegue fazer essa operação, né? Então, imaginando que você quer calcular a tensão efetiva, você precisa conhecer a tensão total e a poropressão, ok? Em campo, a tensão total é sempre calculada pelo peso, né? Então, sempre vai ser possível calcular a tensão total. Vamos botar a V aqui, que aí fica... Colocar a V aqui, que aí fica bonito. Então, a tensão total é sempre calculada, né, pelo somatório... Opa, ficou bem feio isso aqui. É sempre calculado pelo somatório, né, do peso específico, certo? Pela, né, espessura da camada, que eu vou chamar aqui de Z, tá bom? ZI. Então, você sempre vai conseguir calcular a tensão total em campo. Você também sempre vai conseguir calcular, quer dizer, correção, nem sempre você vai conseguir, mas é muito comum você conseguir calcular as tensões efetivas em campo. Tá? A tensão efetiva em campo é sempre gama da água versus, né, a altura de água, ok? Em laboratório, a gente geralmente, né, aplica a tensão. Então, isso aqui é em campo. Né? Então, no laboratório, nós geralmente aplicamos a tensão total. Então, se eu estou aplicando, eu conheço, né? E geralmente nós medimos a tensão efetiva. Tá ok? De maneira que eu vou conseguir conhecer as tensões efetivas, né? Tanto em campo quanto em laboratório. Existem algumas situações em que você não vai ser capaz de calcular a poropressão em campo, tá certo? Nesse caso, você precisa trocar a forma como você faz a análise. Você não vai fazer mais análise por tensões efetivas, você vai fazer análise por tensões totais, ok? Isso aqui é tema de um slide daqui a pouco. Então, né, focando aqui um pouquinho, nós estamos aqui, né, em resistência em termos de tensões efetivas. Quando a gente está fazendo a avaliação da resistência em termos de tensões efetivas, faz uma diferença enorme se a nossa resistência é de uma argila normalmente adensada ou de uma argila pré-adensada, ok? E eu vou mostrar isso em gráficos que foram retirados do nosso livro, tá bom? Para argilas normalmente adensadas, ou seja, para argilas que se encontram, né, nesse trecho aqui, tá certo? Esse trecho aqui da curva de compressão, nós temos fundamentalmente atrito como sendo a componente de resistência. Então, para argilas normalmente adensadas, nós podemos desprezar a coesão nesse material, tá certo? Para argilas pré-adensadas, nós vamos medir aqui algum efeito de coesão, tá bom? Quando nós estamos fazendo os ensaios, né, nós vamos poder fazer os ensaios drenados, que são denominados de CD, e nós vamos poder fazer os ensaios não drenados, que são denominados de CU. Só que nesse caso aqui, quando a gente faz um ensaio não drenado, nós precisamos fazer a medida
da poropressão. E aí, né, medindo a poropressão, nós conseguimos calcular a tensão efetiva. Vamos dar uma olhada aqui, né? Eu não sei se todos os alunos já assistiram às aulas de adensamento, então eu vou fazer aqui um exercício bem rápido. Você imagina, tá certo? Isso aqui é a curva de compressão, né? Vou colocar aqui em vermelho. É a curva de compressão da sua argila. Ok? O que significa essa mudança de inclinação? Desse ponto, né, vamos imaginar que aqui é a tensão de pré-adensamento, né? Então, deste ponto para cá, a gente diz que ela é normalmente adensada porque esse solo está experimentando tensões novas, ou seja, é a primeira vez que esse solo chega à tensão de 400 kPa. Esse 4 aqui é uma analogia a 400, aqui é 800, tá bom? Mas você imagina aqui que é a primeira vez que ele atinge esse nível de tensão. É a primeira vez que ele atinge esse nível de tensão, ok? Então, é isso que significa ser normalmente adensado. E o que significa ser pré-adensado? Significa que essa argila já tinha sido carregada anteriormente, preste atenção, né? Então, ela já tinha sido carregada anteriormente. Vamos supor até 3, né? Vamos colocar aqui 3. E aí eu descarreguei ela por algum processo, né? Por exemplo, em campo, pode ser um processo erosivo, por exemplo, né? E aí, agora, eu estou recarregando ela até 2, até 1, mas a tensões menores, né? Vamos supor que aqui é o 3, né? Menores do que a máxima tensão a que ela já foi submetida, né? Então, preste atenção. Se em campo eu tenho tensões menores do que a máxima tensão a que ela já foi submetida, eu digo que ela é pré-adensada. Né? Pré-adensada. Só para repetir, né? Como é que pode acontecer isso? Você imagina que o solo, né, tinha esse nível aqui há 1 milhão de anos, e aí o processo erosivo escavou ele, e agora ele está aqui, né? Então, isso aqui foi escavado pelo processo de erosão, né? Então, o que acontece? Esse ponto aqui, ó, que ainda está no solo, né? Ele já foi submetido a uma tensão efetiva maior do que a tensão que ele se encontra hoje, tá bom? Então, isso é muito comum, né? A gente tem isso em campo, é bem comum, tá certo? E aí, olha que interessante, né? Os pontos 4 e 8, eles estão normalmente adensados. O que significa isso? Que essa tensão de campo é a máxima que eles já foram submetidos. Né? Aqui, por exemplo, no ponto A está 400, aqui no ponto B está 800, eu não estou conseguindo desenhar. Ok, maravilha. Qual vai ser a resposta que a gente vai ter? Né? Então, a gente vai ter aqui uma curva suave, né? Crescendo suavemente e tentando buscar uma assíntota aqui, né? Então, vai procurar uma assíntota aqui, que é exatamente a ruptura. Ok? Se você observar essas duas curvas, né? Elas são diferentes, e aqui tem a menor tensão confinante, tá certo? Tem resistência menor do que a tensão confinante maior, e isso é esperado, né? Basta você lembrar que esse solo não vai ter coesão, né? E que a resistência é proporcional à tensão efetiva. Ok? Então, isso é fácil de visualizar, tá certo? Em termos de compressibilidade, né? Esse material vai sofrer, né, compressão, compressão não, vai sofrer redução do volume, né, ele vai ter só redução de volume. Então, a variação do volume dele, né, eu vou ter uma redução do volume da amostra, né, durante o cisalhamento. Tá ok? Isso aqui demonstra que o solo é contráctil. Para esse nível, né, para esse nível de tensão, ele está contraindo durante o cisalhamento. Ok? Em termos de círculos de Mohr,
E aqui, né, deixa eu explicar isso direitinho, em termos de círculo de Mohr, o que a gente vai ter? A gente vai ter círculos de Mohr aqui, né? Então aqui foi o sigma 3 que eu apliquei, esse aqui é o sigma 1 na ruptura, aqui é a mesma coisa, né? O livro colocou aqui como se um coincidisse com o outro, mas não necessariamente acontece isso. E se você tentar traçar a envoltória para esse caso, né? Ou seja, só normalmente adensado, né? Vou botar aqui, ó, normalmente adensado, normalmente adensado. A sua envoltória vai necessariamente passar pela origem, né? Ou seja, a coesão seria zero, o intercepto coesivo seria zero. Ok. Agora vamos para as argilas pré-adensadas. O que acontece com as argilas pré-adensadas, né? Vamos voltar aqui para aquele gráfico que eu, né, baguncei bastante. Vou dar uma limpada nele aqui, né? Apagar tudo, né? O que acontece, né? Como eu falei para vocês, por algum processo, né? Por algum processo, vamos imaginar que isso aqui, né, é o nível do terreno há 10 mil anos, né? E aí, por algum motivo, a gente sofreu erosão e o nível do terreno hoje é esse aqui, ó. Né? Esse aqui é o nível do terreno hoje. Pessoal, aqui é um T, né? Acabei de... Estava colocando o nível da água, né? Desculpa. Nível do terreno há 10 mil anos, nível do terreno hoje. O que acontece? Se você calculasse, né? Se você calculasse a tensão, né, nesse ponto aqui há 10 mil anos, né, seria, vamos colocar aqui, Z1, né, mais Z2. Né, então seria Z1 mais Z2 multiplicado pelo gama, há 10 mil anos. Né? Hoje é só Z2 vezes gama. Né? Então, essa tensão aqui, né, é maior do que essa tensão. Ou seja, 10 mil anos atrás, a tensão nesse ponto era maior. E o processo erosivo, né, então, eu estou dando o exemplo de processo erosivo, pessoal, mas pode ser outra coisa, porque erosão é mais fácil, tá, de imaginar, mas pode ser outra coisa também. Então, o processo erosivo, a erosão, né, removeu esse sólido aqui, e aí hoje a gente tem, né, uma tensão menor do que a máxima. Essa daqui é a máxima, que já foi submetida, né, e essa aqui é a de hoje. Né? Então, a máxima é maior do que a de hoje. A máxima pode ser igual a de hoje. Né? Quando a máxima é igual a de hoje, significa que você teve um processo de deposição, né, e esse material está normalmente adensado. Então, nesse caso, a gente tem um solo aqui, ó, pré-adensado. Né? Então, ele pode estar muito pré-adensado, ou seja, você descarregou bastante, né? Você não, a natureza, né? A natureza descarregou bastante esse material, né? Removeu bastante. Então, você pode ter aqui um solo, né, pré-adensado, mas levemente pré-adensado, né? Então, esse aqui é muito, né? Esse aqui é muito pré-adensado e esse aqui é leve, né? Vamos chamar assim, pré-adensado, ok? Aí, se nós formos olhar o comportamento desse material, ele distingue um pouco. Por quê? Primeiro, a gente vai ter um pico, né? A gente vai ter um pico de resistência, semelhante ao que a gente tinha nas areias compactas. Ok? Então, a gente vai ter um pico aqui de resistência. E a outra coisa também que vai fazer distinção é que, ao contrário, né, daquelas curvas em que a gente só reduzia o volume da amostra, essa daqui, né, começa reduzindo e aí chega num determinado ponto, exatamente próximo, que é o pico, né, em que ela começa a dilatar. Né? E aí ela pode dilatar tanto, presta atenção, que você tem um aumento do volume da amostra no final. Então, nesse caso aqui, a gente tem um solo dilatante. Ok? Qual é a implicação disso? A implicação disso é que nós vamos ter duas resistências. Presta atenção, a gente vai ter a resistência de pico e nós vamos ter a resistência residual. Se você fizer os círculos considerando essa resistência residual, o que você vai ter vão ser esses círculos aqui que eu estou pintando de vermelho. E o ângulo de atrito deles, desses dois círculos, se você tentar passar a envoltória, vai ser semelhante, né,
Então, deixa eu colocar aqui, né, uma setinha aqui, residual, né? Círculo residual. Círculo residual, ok? Vai ser semelhante, né, aos normalmente adensados, ok? Se você pegar a resistência de pico, que são esses dois aqui, você vai medir aqui, né, você vai desenhar o círculo considerando a resistência de pico, ou seja, né, o valor de sigma 1 e de sigma 3 nesse ponto, que visivelmente é maior do que esse, né, dá para ver aqui, ó, né? Então você tem um círculo maior, então você vai ver que a envoltória é curva e que ela distingue da envoltória normalmente adensada. E por causa disso, a gente acaba medindo aí, né, nesse material, um intercepto coesivo, né, que presta atenção, que é efeito, né, do pré-adensamento, ok? Então, você pode, né, para simplificar, isso não é verdade absoluta, mas para simplificar, você pode imaginar o seguinte: o pré-adensamento gera um efeito coesivo nas minhas amostras, ok? Aqui é um resumão, né, de todas as amostras. Se a gente normalizar a resistência pela tensão confinante, né, se a gente normalizar a resistência pela tensão confinante, a gente vai ver o seguinte comportamento, né? As normalmente adensadas têm a mesma forma, né? Tanto com 4, carga 4 e com a carga 8, né? Na verdade, bota 800 aqui que fica mais real, né? E aqui, né, você teria as pré-adensadas, a de 200, com um pico pouquinho aqui, né, não muito grande, e a muito pré-adensada, que vai ser a de 50, né, com um pico bem proeminente aqui, né, Em termos de deformação volumétrica, né, o que é que você vai ver? Você vai ver que a de 800 e a de 400, né, estão contraindo, né, a de 200 começa contraindo, mas, né, quer começar a expandir, e a de 50, né, que é a muito pré-adensada, né, fortemente pré-adensada, ela tem uma expansão da minha amostra, ok? Como eu já tinha falado, né, isso gera repercussões, né, na tensão de pré-adensamento, desculpa, na resistência, né, isso leva a repercussões da resistência, ok? E o que a gente faz na prática, né? Na prática, não seria conveniente você ter duas envoltórias, né? Uma envoltória até o ponto de pré-adensamento e outra envoltória, né, que é normalmente adensada, que é pré-adensada, né? Não faria muito sentido isso, pessoal. Então, o que a gente faz é que a gente procura aqui uma envoltória que englobe todo mundo, tá certo? E isso aí acaba nos dando um efeito coesivo, tá certo? Como eu já tinha falado para vocês, ok? Bem rápido, né? Falar aqui de uns valores típicos, né? Isso aqui é para o solo de São Paulo, tá? Aqui para o nosso solo aqui de Brasília é um pouco mais baixo. Eu posso posteriormente fornecer isso para vocês, se vocês tiverem interesse, tá certo? Aqui, por exemplo, o solo de São Paulo, a gente vê, né, que o ângulo de atrito está fortemente relacionado com o índice de plasticidade, né? O índice de plasticidade, para quem não lembra, né, é o limite de liquidez menos o limite de plasticidade, tá? São correlações, né, que a gente confia um pouco, né? Não são verdades, mas dá para utilizar, por exemplo, num pré-projeto, tá certo? Então, você vê aqui uma forte relação, né, inversamente proporcional, né? Quanto maior o índice de plasticidade, menor o ângulo de atrito, tá ok? E você vê aí que você pode ter até ângulos de atrito relativamente baixos, tá? E ângulos de atrito relativamente altos, né? 38 aqui, ó, tem, né, isso aqui é um ângulo de atrito bem alto, né? Já os valores de coesão, eles são bem variados, né? Ao contrário aí do atrito, né, que fica numa faixa menor. Vocês podem medir aí, né? Eu coloquei de 5 a 50 porque está no livro, mas na verdade você pode medir de 0, né, até a 100, tá bom? Eu já medi coesão em solo natural de 100 kPa, tá certo? E era efeito lá de cimentação, de coesão aparente, etc, tá bom? Eu vou parar a gravação aqui, né, porque o próximo assunto, né, muda um pouquinho o contexto, seriam as análises a tensões totais, então eu vou, né, terminar
essa primeira parte dessa aula e aí a gente começa na segunda parte.